Estou contente em estar aqui esta manhã e ter ouvido esta exortação ao chegar à plataforma. Desculpem o atraso, mas os enfermos lá fora, em carros como ambulância, tive de atender os que não puderam entrar, vejam, antes de poder entrar. Agora, será que a irmã que está com o garotinho não poderia voltar esta tarde? Quero pregar esta noite também, querendo o Senhor. Se ela não puder voltar para a dedicação, sendo que tenho me prolongado bastante desta vez, bem, digam-lhe que pode trazer o bebê agora. Mas se puder voltar esta noite, será um pouco melhor para nós. Mas o que ela puder fazer, seja qual for a intenção, ora, se não puder voltar, traremos o garotinho agora para a dedicação. E agora, todos estes, enquanto estou falando, se ela quiser vir agora, este seria o momento. Agora, esta noite, haverá um tema muito especial sobre o qual quero falar esta noite. Uma mensagem profética sobre Senhor, este é o tempo. Assim, querendo o Senhor, quero falar sobre esse tema esta noite. Este é o tempo, Senhor, ou melhor, Senhor, este é o tempo? Então, quero aproveitar esta oportunidade na presença da igreja, pois que muitas coisas aconteceram nos últimos dias que apontam para algo grande que não entendo. Mas nós sempre os caminhos de Deus são inescrutáveis para o homem, portanto, temos de andar pela fé. Se alguém pudesse explicar Deus, não seria mais necessário ter fé, porque você saberia então. Mas nós andamos só pela fé. E esta manhã pensei em tentar ter só um culto evangelístico normal, porque mudei de ideia ao chegar e ver tantos de pé esperando há tanto tempo. E então, talvez haja menos aqui esta noite e eu possa falar disto que quero dizer. Gostaria de anunciar algo enquanto muitos deles estão reunidos, muitos de vocês juntos. É algo que evitei anunciar nas últimas 2 semanas. É que suas orações foram respondidas com respeito ao caso do imposto que tive com o governo. Está encerrado. E assim está tudo terminado agora. Como muitos de vocês sabem, o que tinham contra mim eram aqueles cheques que foram emitidos para a campanha. Todavia, tentaram dizer lá que eram meus e queriam me cobrar 350 e tantos mil dólares por serem minha propriedade pessoal e não eram. Eram da campanha e a igreja sabe disso. Todos vocês sabem. E finalmente chegaram a ponto de. Só vou lhes dar um resumo do que aconteceu. Estiveram no caso por 3 a 5 anos, acho que por quase 5 anos, e vasculhando tudo, caráter e tudo mais. Mas estou muito agradecido de que não puderam achar nada contra mim. Portanto, não puderam me incriminar. Assim, não havia nada pelo que ser incriminado, só disseram, só minha própria ignorância, suponho, em não saber muito sobre lei. Traziam-me os cheques e eu os assinava, endossava, punha-os na campanha, mas então, ao pôr meu nome neles, tornavam-se meus. Vejam, não importa, disseram, foi muita gentileza de sua parte, assim, mas eram seus, e então o Senhor os deu à igreja. Mas assim que os endossava, eles eram seus, não importa a que foram designados, eles foram emitidos para o Senhor. Assim, e se tivessem colocado, alguém tivesse escrito lá donativo pessoal, não teria problema, mas só escreviam William Branham, estão vendo? E quando pus meu nome neles, causou isso. Foi só isso. Assim estavam, e finalmente, com oração, então não faz muito, vocês sabem, eles. Tive a visão de um homem grande, escuro, com fumaça e fuligem, com escamas como de jacaré, que veio em minha direção, com dedos de ferro. Eu tinha uma faquinha assim e estava escrito nele Governo dos Estados Unidos. Eu não podia fazer nada, estava indefeso, e então o senhor entrou em cena e o caso foi conquistado. E vocês se lembram que lhes disse isso há muito tempo. E outro dia ofereceram fazer um acordo. E meu advogado, Sr. Orbison, de New Albany, e Ice Miller, de Indianápolis, quanto ao caso do imposto, me ligaram e disseram: venha,
E fui, o irmão Robertson e eu, e minha esposa, e os administradores da igreja aqui, e todos nós. Fomos e nos disseram que o governo estava disposto a fazer um acordo. Eu disse, se devo algo a alguém, eu pago, mas faço o que posso. Mas, disse, não devo isso. E assim eu disse, eu, eu estou sendo honesto. Deus sabe. E por que não me incriminam se sou culpado? Eu disse: tiveram 5 anos para tentar fazê-lo, mas não conseguiram achar nada com que fazê-lo. Assim, eu disse: não, eu me recuso. Não pagarei até que se prove que devo. Então, o advogado me levou para dentro, falou comigo e disse: agora podemos levar o caso ao tribunal. O governo levará. Ele disse: quando o fizerem, a única coisa que puderam achar contra o Senhor foi que foi a forma que fiz. Eu só não sei nada de contabilidade, por isso tive de fazê-lo como achava ser honesto. E nunca foi depositado no banco em meu nome, foi sempre depositado em nome da campanha da igreja e assim por diante. Vejam, portanto, não havia nada que eu pudesse fazer. Ele disse: bem, estão querendo fazer acordo por US$ 15.000, com multa de US$ 10.000, e os honorários do advogado eram 15.000, totalizou 40.000. Então, querem mais 5, acho que é agora. Assim, eu disse, onde afinal eu arrumaria US$ 40.000? Disse, sabem, minha conta bancária aqui está com US$ 100, ou talvez menos. Eu disse, onde arrumaria 40 e tantos mil dólares? Ele disse, não tenho nada para dar como calção. Simplesmente não tenho. Só isso. Ele disse, Senhor Branham, disse, o assunto é este. Se levarmos o caso a juízo, ele disse, não há dúvida de que podemos ganhar a causa. Ele disse, mas aqui está. Podemos ganhar, porque vou fazer isto. Vão alegar que tudo isso é do Senhor, porque o Senhor assinou o seu nome, e vão alegar que é do Senhor. Embora tenha sido depositado em nome da campanha da igreja, da campanha Branham, e então da igreja, e nem uma vez puderam achar um centavo que eu tenha gasto comigo mesmo. Essa é a verdade, Deus sabe. Há homens sentados aqui agora que estiveram comigo o tempo todo. Nunca houve um centavo que eu tenha gasto comigo mesmo. Foi tudo para o reino de Deus, por toda parte, cada cheque, tudo mais. Mas vejam, mas não importa, foi considerado como primeiro sendo meu e depois a igreja, da campanha. E eles têm um jeito de fazer isso, sabem? Todos os tipos de escapes que podem fazer. Então eu disse, bem, eu não farei isso. E ele disse, bem, se ganharmos a causa assim, porque irei declará-los como donativos pessoais, entende? Declararei para o governo como donativos pessoais. E disse então, ao fazê-lo, tudo acima de US$ 10.000 será herança. Então o senhor voltará a isso e o importunarão por mais 5 anos, conferindo tudo. Estão vendo? Quando você preenche um cheque, ele passa pela compensação. Fazem uma cópia fotostática, cópia desse cheque. Claro que eu também tinha todos os cheques da compensação. Assim disse, é aí que o pegam de novo. E disse, outra coisa, Sr. Branham, se o senhor alguma vez for chamado ao governo assim, sob investigação, não importa o que faça, aos olhos do público o senhor é um trapaceiro, entende? Mas é isso. Vejam este ministro Batista aqui no Mississippi, aquele coitado. Uma mulher disse que ele foi e a insultou. E aquele homem trouxe provas de todo o país e de todo lugar, de que nem estava nas imediações da cidade dias antes, no dia ou no seguinte. Tanto que o juiz queria reverter o caso e fazer que ele. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?
if you can believe the Sodom sign of Luke, see, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. I'm only telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years.